Olá, nós estamos aqui no podcast da UAB para falar sobre um tema que todo mundo tem uma opinião, que é o judiciário brasileiro. Judiciário e justiça lato sensu. Sentimento de justiça, pertencimento à cidadania. O que é justiça? Ela realmente acontece no Brasil? O Supremo Tribunal Federal se comporta com os ditames constitucionais? O povo entende o que é prestação jurisdicional? Para falar sobre tudo isso e mais um pouquinho, nós convidamos um mestre no assunto, professor de constitucional, que tem uma longa história a serviço do direito e da democracia, que são coisas que estão interligadas. É o professor Oscar Vilhena. Muito obrigado, professor, por atender, digamos, essa convocação da OAB. Um prazer enorme estar aqui com você e sempre que convocado pela OAB estarei presente. Para não dizer que você já foi convocado recentemente pelo presidente da OAB, pela diretoria, para fazer parte de uma comissão que está analisando e fazendo documentos para melhorar o nosso judiciário, é isso? Isso, eu acho que a decisão do presidente Sica de montar essa comissão é absolutamente pertinente e o momento não poderia ser melhor, né? A ideia básica é de que o sistema de justiça brasileiro, quer dizer, isso não significa apenas o poder judiciário, mas também o Ministério Público, as defensorias públicas, e por que não dizer a própria advocacia, tem demonstrado talvez em descompasso com muitas das necessidades dos cidadãos brasileiros e da própria democracia brasileira. Então, o objetivo é, a partir de um grupo que é composto por 2 ex-ministros da Justiça, um que foi ministro do governo PT, outro que foi ministro do governo do PSDB, Miguel Reale Júnior, José Eduardo Cardoso, 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace e o ministro Peluso, além de um conjunto de advogados e professores, né? Que estamos ouvindo membros dos tribunais, ouvindo os advogados. Já foi feita uma pesquisa junto a todas as seccionais, pela qual nós estamos tentando avaliar quais são os principais gargalos, quais os principais problemas e, eventualmente, tentar contribuir nesse debate para a modernização do sistema de justiça brasileiro. Eu sempre ouvi desde menino que o judiciário, a justiça, é o maior e mais importante poder de um povo. Ouvi, mas não senti o povo como caixa de ressonância desse discurso. O povo descobriu o judiciário. Hoje, pelo menos, sabe o nome dos ministros, entende um pouco mais porque tem muito acesso à informação. Mas o povo, na sua opinião, sabe o que é justiça? Ele confunde com a verdade, por exemplo? Ele confunde com conceitos de humanas, conceitos de tratativa. O que se entrega não é geralmente a verdade, mas é uma justiça pensada e concretizada. Acho que essa é uma pergunta dificílima de ser respondida. Eu acho que todos nós temos um sentimento de justiça, né? Pelo menos nós sabemos aquilo que é profundamente injusto, nós sabemos aquilo que é indecente, aquilo que é brutal, aquilo que avilta a dignidade humana. Eu acho que todos nós temos, em maior medida, algum senso de justiça, né? Como nós não podemos pautar uma sociedade pelo senso de justiça de cada um, né? O seu e o meu provavelmente diferirão muito pouco, mas em alguma medida pode haver diferença. Mas se nós pegarmos pessoas de distintas extrações religiosas, sociais, elas podem ter alguma divergência sobre isso. Daí a importância, Sérgio, do Estado de Direito, né? A forma pela qual, em sociedades plurais, em sociedades muito diversas, em sociedades onde há opiniões muito distintas, inclusive sobre preceitos morais básicos, que você não resolva essa disputa pela violência, você tem que resolver pelo direito, né? E isso é o papel da democracia. A democracia vai tentar transformar essa disputa que existe em qualquer sociedade plural em regras da lei. Então, as leis que vão estabelecer quais são os limites da liberdade de expressão, se você pode ou não pode fazer o aborto, se você pode ou não pode punir com determinada pena alguém que cometeu um crime grave. A justiça tem um papel que é secundário. Qual que é? É de transformar isto que a lei determinou em uma realidade, num caso concreto. Quer dizer, quando acontece um problema, alguém critica fortemente
a OAB. Alguém argumenta que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um ditador, né? Isso viola a liberdade isso é permitido pela liberdade de expressão ou isso viola a dignidade daquela pessoa, né? Então, essa questão é que cai para o Supremo e para os outros órgãos de justiça. É como aplicar os preceitos morais que foram, de certa forma, concretizados através da lei a um caso concreto. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil, sobretudo porque falam muito que nós temos um ativismo judicial hoje, de modo geral. Não só do Supremo, mas de juiz de primeira instância, que diga assim, olha, eu não penso dessa forma. Isso existe em larga medida no nosso Poder Judiciário, ou os juízes são mais legalistas, não estão aplicando demais essa coisa do que eles acham? Veja, não há dúvida que existem juízes ativistas no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros países, né? A questão é se nós estamos saindo, vamos da dizer, legalidade. E se a curva está se tornando algo trivial, o juiz aplicar aquilo que ele pensa e não aquilo que a lei diz, né? Se isso está acontecendo. Eu creio que a Constituição de 1988, como ela é uma Constituição muito ambiciosa, e ela cuida de muitos assuntos, quer dizer, não há assunto na face da Terra que, em alguma medida, não tenha sido objeto de tratamento da Constituição. Todo litígio importante, relevante na sociedade brasileira, ele leva a uma questão constitucional. E, muitas vezes, os termos da Constituição são mais abertos, né? A Constituição fala em dignidade, ela fala em igualdade, ela fala em justiça, ela fala em proporcionalidade. Veja, esses termos são termos que dão uma certa latitude para o juiz inserir dentro da sua interpretação constitucional, muitas vezes, conceitos subjetivos. Então, eu digo o seguinte, a vida de um juiz constitucional no Brasil, especialmente de um juiz constitucional, ficou mais complexa. E isso deveria impor a ele mais cuidados para que ele não substituísse aquilo que está dito na lei por aquilo que está cravado no seu coração, né? E muitas vezes nós vemos isso acontecendo de maneira muito, muito clara. Nós temos assistido nos últimos anos um embate, por exemplo, entre a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Claramente, a Constituição tem lá um artigo 7º que estabelece todos os direitos do trabalhador. No entanto, alguns ministros do Supremo entendem que, em face da livre iniciativa, em face das mudanças no mercado de trabalho, deve prevalecer, tá, a autonomia da pessoa quando ele faz um contrato como PJ, por exemplo. Bom, não é isso que está dito na Constituição, mas o ministro Supremo, porque tem também um artigo que fala sobre a livre iniciativa, ele opta por aplicar aquele artigo em detrimento de uma parte da Constituição. Isso é uma forma ativista de ser juiz, né? Eu acho que nós temos esse problema e esse problema deveria ser cuidado, em primeiro lugar, com maior colegialidade por parte dos tribunais, segundo, com maior respeito aos precedentes e terceiro, com uma observância, eu diria, mais próxima da legalidade. Esse da colegialidade se fala muito por conta das decisões dos tribunais que são colegiados. Mas, de repente, um juiz de primeira instância ele tem o poder de cassar um prefeito. Ele, sozinho. Ele pode dar uma liminar e tirar um prefeito. Como o ministro da Suprema Corte não poderia ter uma decisão tão legitimada assim, sendo pessoal? Mas é por conta da casualidade, porque envolve pessoas que são conhecidas hoje, né? Eu acho que a questão, veja, um juiz de primeira instância ele deveria cassar um prefeito, uma circunstância excepcional. Sim, né? é excepcional. Sempre tem que ser excepcional. A diferença do Supremo Tribunal Federal, e por que a gente bate tanto na questão da colegialidade, é porque ele dá a última palavra. Sim, não cabe. Né? O ministro Paulo Brossard, que foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, costumava falar, né, de que o que diferencia o Supremo de outros órgãos da República, do Legislativo, do Executivo, é que a ele foi dado o direito de errar em último lugar. E esse direito de errar em último lugar impõe uma série de responsabilidades para que isso não ocorra, que é muito ruim, né, que um órgão como o Supremo Tribunal Federal erre. Qual é a ferramenta primeira para que você evite o erro ao máximo?
é a colegialidade. Entendi. Porque se nós tivermos aqui em 11 advogados, você sabe disso melhor do que eu, nós discordaremos de muitas coisas, né? E você tem que ter um mecanismo pela qual a vontade de um não suplante a dos outros, mas que o bom senso prevaleça. A colegialidade é um remédio, né? Voltado a tentar expurgar as visões que são muito radicalizadas, as visões que são muito idiosincráticas, as visões que são muito subjetivas do direito. Daí a importância de que o Supremo tivesse, sobretudo, decisões de natureza colegiada. Eu vou correr o risco de continuar um pouquinho nessa parte sociológica, porque eu não posso perder a oportunidade de ter um mestre em direito. Você estava falando da formação constitucional, da nossa carta política, a dificuldade que o Brasil tem. Também se critica muito que o povo vai muito ao judiciário. Ah, mas o povo vai muito à justiça. Mas se vai porque também sofre muita falta de prestação, de saúde, educação. Aí vem uma Constituição extremamente garantista, que tem gente que é crítica também, que deu direitos demais. Então, é difícil encontrar, se desse certo tudo, a gente seria um país maravilhoso, é isso? Eu acho que nós temos constituições que surgiram depois de períodos autoritários, constituições que surgiram depois de períodos coloniais, de períodos de segregação, como a Constituição sul-africana, né, a Constituição indiana, que o Gandhi teve um papel importante na derrubada do colonialismo, ou a Constituição brasileira, que veio depois de 20 anos de regime autoritário. Todas essas constituições são normalmente muito reativas ao passado do autoritarismo, ao passado do racismo, ao passado do colonialismo. Portanto, elas prometem muito, elas querem mudar o mundo, né? Veja a Constituição portuguesa, feita depois de anos do salazarismo. Ela dizia: iremos construir uma sociedade socialista. A Constituição sul-africana diz: vamos acabar com o apartheid. A Constituição indiana diz: vamos acabar com as castas. A Constituição brasileira: vamos construir uma sociedade justa, livre e solidária. É uma carta política, né? É uma carta que propõe um mundo melhor. Quando ela faz isso, mas transforma tudo isso em direitos, isto gera uma expectativa de que essas promessas irão se realizar. E quando elas não se realizam, o que nós fazemos? Nós vamos à justiça. E a justiça, em alguma medida, passa a ser a devedora daquelas promessas que foram feitas pelo corpo político. Isto é que gera, em alguma medida, a tensão entre o corpo político e o judiciário. Porque o judiciário, quando concede uma decisão sobre uma política pública de saúde, de educação, o que ele está falando? O executivo deixou de cumprir a sua parte. Então, aí o executivo fica bravo, porque diz: olha, o judiciário está interferindo. O judiciário não está interferindo, ele está garantindo aquilo que a Constituição determinou pelos próprios políticos. Ou o judiciário está causando um desassossego no orçamento, porque vai tomar uma decisão aqui. Lógico, eu não acho que o judiciário não deva fazer, ele deve fazer, a questão é como ele faz. Então, eu acho que nós temos, você é leitor como eu, do Norberto Bobbio, né, que fala que um dos grandes problemas da democracia são as promessas não cumpridas. Quando elas não são cumpridas, surge uma insatisfação, e essa insatisfação leva ao populismo, né? O populismo é vamos dizer, uma representação da insatisfação pública. E o judiciário, quando vai aplicar a lei, ele se choca com o populismo. O populista é aquele que sabe gritar aquilo que você não tem, né? Você sofre demais. Ele se coloca como o único intérprete da sua frustração. Como ele tem razão em muita coisa, mas você costuma dizer que o Brasil vive uma crise de legitimidade das instituições. Isso são todas elas, executivo, judiciário, legislativo, ou também o Brasil, como no mundo inteiro, a gente vive uma crise de confiança pessoal? Ninguém mais confia em ninguém e nem em si mesmo. Né? Olha, eu acho que o Brasil, depois de 1988, melhorou muito. A Constituição estabilizou o jogo político, nós não tivemos mais um golpe de Estado, nós tivemos uma tentativa recentemente, mas passamos aí 35 anos com uma razoável estabilidade política. Se pegarmos os indicadores sociais, o Brasil evoluiu, hoje nós temos quase 100% das crianças nas escolas, a expectativa de vida melhorou. Então eu diria que a Constituição cumpriu, ainda que não inteiramente. Saneamento básico, saneamento, né, professor? básico. Uma coisa que você pegar há 20 anos... O Brasil passou por uma revolução racial.
A questão de gênero. Nem se falava. Nem se falava. A nossa infância... Nossa geração era uma infância onde a presença das piadas raciais... eram cruéis. Então, o Brasil avançou muito. Eu acho que nós temos que ter clareza disso. Agora, sem dúvida nenhuma, a partir de 2015, entrou-se numa certa instabilidade. As manifestações de rua, tudo aquilo que levou... a ascensão de um populista. E isto está ligado, sem dúvida nenhuma, à ideia de que algumas expectativas não foram cumpridas, por parte da esquerda, ela tem uma frustração, mas por parte da direita, as mudanças que foram levadas a cabo, por exemplo, no campo racial, no campo da igualdade das mulheres, geram muito ressentimento. Então, todo esse movimento de extrema-direita que é contra a igualdade de uma maneira mais... Então, acho que o Brasil, vamos dizer, a institucionalidade brasileira ficou ensanduichada entre a direita e a esquerda com certa insatisfação. Uma, porque a coisa não andou rápido demais, a outra, porque a coisa foi muito além daquilo que se permitiria, que os conservadores permitiriam. Então, acho que isso gerou uma crise, sim, de legitimidade, que foi expressa através da eleição de populistas. Eu acho que esse é o ponto que nós temos hoje no Brasil. Como é que a gente reverte isso? É pondo a democracia para funcionar bem. Eu acho que é mais democracia e cumprir com aquilo que é essencial para que as pessoas se sintam bem, em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de educação. Nós vamos fazer uma pausa, professor. Nós temos um intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Oscar Vilhena no Pontos e Vistas da OAB de São Paulo. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo. Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Nós estamos apresentando Pontos e Vistas, que conversa hoje com o professor Oscar Vilhena, numa hercúlea tarefa de, em pouco tempo, nós dissecarmos, os problemas da justiça. Como eu disse, o maior e mais importante poder de um povo. Eu sempre achei isso. Você falou do jurista, eu lembro de Canotilho, que dizia que não tem poder mais político que o judiciário. Não na política partidária, mas no exercício político de cidadania. E nesse cipoal de fatores que você mencionou no bloco anterior, como é que a gente recompõe esse equilíbrio? Porque também muita gente fala, temos que recompor, temos que harmonizar, mas aí as pessoas vêm e falam, não, mas harmonizar o que está ruim não dá. Vocês estão debatendo isso na comissão, Como é que a gente, digamos assim, todo mundo volta para o seu lugar, todo mundo exerce a democracia, também entender que o que você decide não é tão ofensivo contra o outro. Diga lá. Então, sem dúvida nenhuma, a partir das crises aí de 15, de 18 e depois de 22, com a invasão e a quebra, a depredação dos prédios do Supremo, da Câmara e da Presidência, acho que ficou claro de que há uma crise política no Brasil. Isso é muito claro. E essa crise política, ela gerou uma readequação da relação entre os poderes. Nós tínhamos nos acostumado com um país onde o presidente tinha uma certa dominância sobre o legislativo e o judiciário brasileiro era razoavelmente, vamos dizer, deferente. Mais discreto, melhor colocando. Então, esse era o sistema político brasileiro. Eu acho que com a fragilização do governo Dilma e com o impeachment da Dilma, o Congresso Nacional assumiu uma prevalência. Ele passou a ser
um ator dominante, né? E ainda que o presidente Bolsonaro tenha sido eleito com uma proposta, vamos dizer, de não se render ao Congresso, à politicagem do Congresso, o fato é que ele era um presidente minoritário e ele teve que se render, né? E a forma da rendição foi transferir mais poder ao Congresso para controlar as emendas orçamentárias, ou seja, o poder sobre o orçamento foi algo que o Congresso cresceu no governo Temer, no governo Bolsonaro, e que agora gera essa relação onde o presidente eleito tem dificuldade de implantar algumas das suas políticas. Isso não é ruim em si, né? É ruim quando isso desorganiza a forma como você estabelece as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, né? Por quê? Porque o parlamentar ele não necessariamente tem uma visão globalizada do problema. Ele quer resolver o problema que ele acha que lhe dá mais votos, o que é importante para a democracia. Então, hoje nós não temos mais um presidencialismo de coalizão com dominância do executivo. A gente tem um presidencialismo de coalizão com dominância do legislativo. Agora, quando não há um legislativo também que seja hegemônico, ou seja, um partido que tem uma certa dominância, e o Congresso brasileiro hoje tem mais de 20 partidos políticos, né? Ele é muito fragmentado. Toda vez que alguém ganha alguma coisa no parlamento, o que acontece? Os que perdem recorrem ao tribunal. Sim. Né? Então, isso gerou o quê? Uma corrida pela judicialização da política. Então, todo partido derrotado no parlamento recorre ao Supremo. Como algumas das questões realmente têm natureza constitucional e o Supremo brasileiro não é um Supremo omisso, ele responde. Então, aí ele entra no conflito com o parlamento. E aí tudo deságua no judiciário. É isso. E nesse passo, vamos tentar falar um pouco do judiciário mesmo. Na comissão que vocês estão se debruçando sobre os temas, o que a gente consegue mais ou menos já visualizar e apontar como matrizes, digamos assim, de mudanças? Por exemplo, o pessoal fala muito de mandato para ministro, mas isso resolve mesmo? De uma certa forma, é salutar essa mudança? Isso mexe com as estruturas e com essa desarmonia e com tudo que a gente precisa melhorar? Olha, existem dois macro problemas que aparecem em todas as pesquisas de opinião pública e nas pesquisas com os advogados que foram feitos pela comissão. O primeiro deles é a questão da demora, né? A lentidão. A lentidão da justiça, ela é muito lenta, né? E o segundo problema é uma percepção de que a justiça não é suficientemente imparcial, né? De que há uma discriminação em relação aos mais pobres, que há uma discriminação em relação aos setores mais vulneráveis da população. Então, esses são os dois grandes macro-problemas que a gente tem que resolver, né? O problema da demora, talvez ele deva ser atacado em dois frontes. Em primeiro, é a interminabilidade do processo, né? O ministro Peluso sempre usa essa expressão, que é o fato de que no Brasil você tem o tal do trânsito em julgado, que a gente às vezes não conhece. O tal do trânsito em julgado significa que em determinados casos, são 4 instâncias para você terminar um processo. Quer dizer, o Brasil precisa resolver esse problema. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala em duplo grau, assim como todos os tratados internacionais de direitos humanos. Nós precisamos ter uma justiça que dê a decisão final em duplo grau. Evidente que você tem o terceiro grau, que pode ser o terceiro o STJ, ou o terceiro o TST, ou o terceiro o Supremo, né? Que tem uma função de harmonização da jurisprudência. Agora, ele não pode ser um órgão de recorribilidade imediata, que trave o trânsito em julgado. Eu acho que esse é um problema fundamental para nós trabalharmos aí com a questão da demora na prestação jurisdicional, né? Ora, em relação à questão da imparcialidade, da discriminação, evidentemente, eu fico sempre chocado quando as pessoas falam que as pessoas estão entrando com ações demais, né? Você já antecipou isso. O fato de que as pessoas estão entrando com muitas ações é porque há violação de direitos. É porque alguém deixou de pagar algo que devia, é porque o Estado deixou de cumprir alguma... E tem muita gente, né, que não entra porque já sabe que vai demorar. O que nós percebemos é o seguinte, que não é que o brasileiro litiga demais, é que há alguns atores dentro da sociedade brasileira que quebram a lei demais. Tá? Então, você tem algumas prestadoras de antigos serviços públicos que são as campeãs de ações.
elas são o alvo dessas ações. Por quê? Porque elas não cumprem aquilo que elas se impõem. Ou mesmo o Estado brasileiro, quer dizer, a Previdência Social, algumas prefeituras brasileiras, que elas sempre aparecem entre os principais litigantes brasileiros. Então, talvez, antes de criticarmos aqueles que entram com as ações, a gente deveria se preocupar por que será que essas pessoas entram com ações? Quem está deixando de cumprir as suas tarefas? E por que a justiça não é capaz de resolver o problema para que nós não precisemos entrar com tantas ações? Então, há algo no Brasil que é alguém ganha com a demora da justiça. Entendi. Agora, na operação, porque a gente está identificando aqui uma série de problemas, mas na operação de um juiz, seja ele do Supremo Tribunal Federal, ao da comarca mais distante, ou aqui de São Paulo, ou de qualquer outro lugar, ele tem lá uma rotina. Toda essa parte funcional, em tese, nós temos hoje o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público para poder fiscalizar. Se demora, se pede vista e não devolve, muito embora o Supremo não tenha se declarado afeito a esse controle. Então, duas perguntas. Existe alguma previsão na comissão para aprimorar o Conselho Nacional, cobrar mais dele, incrementar? No começo da reforma, a primeira lei tinha a cassação do juiz. Agora não pode mais, só aposentar, com vencimentos. E outra, quem é que controla o Supremo? Quem é que controla funcionalmente o ministro do Supremo? Tá, então vamos lá. A primeira parte da pergunta, que é mais fácil, depois... Mais fácil a primeira. Né? A comissão foi dividida em diversos tópicos, né? Que vão cuidar dos tribunais superiores, né? Que vão cuidar da questão da relação dos tribunais com os tribunais intermediários, que vai cuidar da questão do acesso à justiça, das defensorias públicas. Então, foram divididos esses problemas e nós estamos ouvindo, né, pessoas que estão envolvidas, os procuradores gerais, os presidentes de tribunal, para compreender, para ter a visão, né, daqueles que operam o sistema e, sobretudo, dos advogados. Né? Então, essa é uma tarefa ampla, né, que tem um ano para se concretizar, no qual nós estamos levantando tanto as pesquisas quanto a opinião dos que operam. Tá? Veja, sobre a questão do controle, isso me é muito particular, porque eu trabalhei com a doutora Zulaê Cobra Ribeiro. Já ouviu falar, né? Junto com o ministro José Carlos Dias, na elaboração da PEC 29, que se transformou em emenda 45, né, da reforma do judiciário, onde ela lutava muito pela criação de um controle externo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Tá? Isso sofreu enorme resistência do Judiciário, maior ainda do Ministério Público, mas foi aprovado. Sim. Ora, foi aprovado com um pequeno problema. Hoje, tanto um quanto o outro conselho tem maioria de magistrados ou de membros do Ministério Público. Não é externo. Não é tão externo quanto se imaginava. Né? E ao longo desses anos da reforma para cá, o que se notou é que o corporativismo muitas vezes triunfa sobre aquilo que era o controle necessário. Então, sim, tem um grupo dentro da comissão que vai revisitar a conformação dos conselhos, as suas competências. Né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma melhor capacidade de controlar o Poder Judiciário, que não significa policiar a forma como os juízes interpretam a lei e aplicam a lei, mas sim os desmandos que um ser humano pode ter em qualquer função que ele esteja. Professor, me impressionou muito o discurso do Campbell, ministro Campbell, que é o atual corregedor nacional, que veio aqui na OAB, veio no IASP também, na nossa co-irmã, e fez um discurso forte, que se pune muito pouco os juízes no Brasil, a despeito de ter muitos juízes bons. Uhum. E ele lembrou um pouquinho a atuação lá daquela ministra Calmon de Sá, que na época fez um discurso duro, inclusive em relação a São Paulo. Não me dão um relatório. Eu peço um relatório de processo, não me dão. Então essa resistência ela é cultural e ela ainda existe, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos aí um alinhamento de astros muito positivo, né? E talvez a razão dessa entrevista também se dê nesse momento não aleatoriamente. Nós temos a chegada à presidência do Supremo do ministro Fachin, que é um ministro que tem sido muito rigoroso em relação às questões corporativistas, quer dizer, ele não é um ministro corporativista, ele não tem demonstrado ao longo da sua carreira
a criação de privilégios, né? Nós temos também no STJ o ministro Hebron Benjamin, que tem a mesma postura, e a chegada agora ao TST do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que quando estava no CNJ foi muito rigoroso, contrário a todos os privilégios, né? Então, eu acho que os três braços maiores do Supremo, sem falar da Justiça Eleitoral, que é a ministra Carmen Lúcia, né? Mas os três principais braços estão sob direção rigorosa, né? Que tem um discurso afinado contrário aos privilégios e que estão, e o ministro Campbell faz parte desse processo, ele é o corregedor do CNJ, né? De que tem que se punir aqueles que se comportam incorretamente. Então, acho que é um momento positivo que a sociedade brasileira deve aproveitar para alterar algumas regras, né? Relativas ao controle das diversas esferas do Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E essa a segunda pergunta, né? Que você meio que respondeu, mas gostaria de te ouvir. Então, não na parte jurisdicional, é claro, porque como as decisões do CNJ, inclusive, estão afeitas às futuras decisões do Supremo, então o Supremo diz que eles não podem ser fiscalizados. Então o Senado não fiscaliza. Então, e o Senado é questão de responsabilidade civil e criminal. Então isso, como eu usei aqui o termo, quer dizer, ao Supremo foi dado o direito de errar por último, lugar, né? Primazia do erro final. Isso é um pouco inerente a todos os sistemas políticos. Em cada sistema político você tem alguém que tem a última palavra, e essa última palavra eventualmente é errada. Então, se não tem o que fazer, não está na hora da gente ter mandato? Como é que a gente pode mitigar esse problema da última palavra, que é um problema sério e que tem que ser levado a sério? Então, em primeiro lugar, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria adotar urgentemente um código de conduta, né? Nós precisamos saber o que os ministros podem e o que eles não podem fazer. Mas aí não é a tal da autocontenção? Não, mas na medida em que a sociedade tem as regras, né? Então, o ministro pode dar palestras, pode fazer manifestação política, pode advogar, pode decidir casos onde familiares sejam advogados. Pode participar de congresso que está financiado por alguém que tem causa. Pode ter empresa. Então, todos esses elementos hoje não estão devidamente regulados. Existe uma regulação geral para a magistratura, mas não especificamente para o Supremo Tribunal Federal. O estabelecimento das regras já seria um passo fundamental para que cada um de nós, quando criticássemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, não estivéssemos criticando com base na nossa opinião daquilo que é uma conduta adequada, pertinente, claro, mas porque o artigo 8º do Código de Conduta não admite essa postura. Então, eu acho que isso seria um passo importante do ponto de vista de controlabilidade. A segunda coisa é que o Supremo precisa fazer algo que ele não conseguiu fazer em 35 anos, que é estabelecer a sua política decisória através de precedentes que ele próprio cumpra, né? É importante, eu tomo uma decisão sobre o caso, vamos dizer, do trânsito em julgado em segunda instância, o Supremo precisa consolidar essa decisão e cumprir essa decisão. Ele não pode ser flutuante. Nós não podemos ter uma jurisprudência flutuante, porque essa é uma forma pela qual ele se autocontrola. O caso da prisão em segunda instância foi isso. O caso da prisão em segunda instância vai e vem, e você não sabe, né? E você imagina, o povo não interpretou isso direito. Os juízes de primeira instância também não sabem qual que é a política do Supremo. Então, o Supremo precisava ser capaz de produzir precedentes e se vincular a esses precedentes. Posso fazer uma proposta para a gente? Que nosso tempo está acabando e eu preciso abordar alguns temas ainda que... Eu vou insistir em um deles, que é o mandato, mas mais um bate-bola, não um pinga-fogo, mas um pouco mais direto. Mandato para ministro do Supremo, tipo 12 anos, 8 anos. A comissão ainda não decidiu. Não tem definição. A minha posição pessoal tem que ter mandato longo. O mandato tem que ser de mais de 12 anos. Por quê? Eu não quero criar uma porta giratória, no qual o ministro passe um período Supremo, volte para a advocacia numa posição... Mas não tão longo a ponto dele se cansar e querer ir embora sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o modelo europeu que foi adotado após a Segunda Guerra é um modelo que vai variar de 12 a 15 anos, e isso me parece... E era o tempo médio que permanecia um ministro do Supremo até 2013. Né? A partir de então,
os presidentes, quando notaram o papel importante do Supremo na política, começaram a nomear ministros cada vez mais jovens, né? Então, com isso, o mandato se estendeu. Lista ao invés de nomeação ao livre-arbítrio do presidente. Eu acho que num regime presidencialista, eu acho que é importante que seja o presidente a indicar. Acho que o melhor modelo hoje, paradoxalmente, é o argentino, no qual o presidente indica os 3 nomes que estão sendo cogitados, esses 3 nomes são sabatinados publicamente e daí ele escolhe qual ele indicará. E aí o Congresso segue a sua sabatina. Ou seja, o presidente continua com o poder de indicar, mas ele tem uma pequena restrição. Eu não gosto das listas que vêm do próprio Poder Judiciário, porque eu acho que isso só reforçaria o corporativismo. O judiciário brasileiro já é bastante forte, já é bastante seria poderoso, uma lista já é da corporativista. sociedade civil, uma lista mais... Então, essas listas, quer dizer, a gente tem o caso, por exemplo, do CNJ. E se nós formos olhar as indicações que vieram do Senado, que vieram da Câmara, não são necessariamente boas. Quer dizer, então aí você... veja, eu acho que a experiência brasileira com essa ideia de que uma parte vem do Congresso, ela não se demonstrou melhor do que a experiência da indicação. Eu acho que o peso, a responsabilidade do presidente indicar tem que ser muito grande. Agora, ele tem que ser submetido a essa sabatina. Hoje nós temos aí uma vaga aberta, existem candidatos, não existem candidatas, né, a princípio, mas isso é importante, que a sociedade possa sabatinar antes do presidente indicar. Foro privilegiado, para encerrar? Olha, sempre fui contra o foro privilegiado, acho que isso é uma excrescência, né, no sistema político brasileiro. Agora, sem sombra de dúvida, você tem que ter um controle maior para que, o que você falava desde o começo, o juiz de primeira instância não persiga, não sirva de instrumento de perseguição de um agente político, né? Nós tínhamos isso na Primeira República, não funcionou. Então, o Brasil também a gente tem que pensar como um experimento histórico, né? Ver o que não funcionou. Talvez nós tenhamos que criar alguma instância intermediária que tenha a responsabilidade de julgar, por exemplo, os membros do Congresso, que não seja o Supremo, mas não seja também qualquer juiz de primeira instância. Parafraseando o Jô Soares, eu ficaria aqui mais tempo, mas nosso tempo encerrou. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, um privilégio falar com você. Muito bom te ouvir. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Batemos aqui um papo com um mestre que entende do assunto, que está dando sua contribuição aqui na OAB, numa comissão especial, para ver se a gente melhora o nosso judiciário, né? Tão importante esse sentimento de justiça de um povo. Até o próximo Pontos e Vistas.